existem os 5 elementos. Vocês estão conseguindo enxergar aqui? Desenhei aqui bem simples, mas para vocês entenderem, né? Então existe o fogo, a madeira, a terra, a água e o metal. E existe o ciclo de construção, de fortalecimento deles, e existe o ciclo de destruição. Então eu vou explicar para vocês, ó. A água, ela fortalece a madeira. Por quê? Porque a madeira é a representação das árvores, né? As árvores são a madeira. Então, quando a árvore recebe água, ela fica mais forte, ela cresce, ela expande. Então, a água fortalece a madeira. A madeira fortalece o fogo. Por quê? Quando você joga madeira no fogo, o fogo cresce, ele se expande ainda mais. O fogo fortalece a terra. Por quê? Porque quando o fogo queima, ele se junta à terra e ele acaba expandindo ainda mais a terra, né? Fortalecendo a terra. A terra, ela fortalece os metais. Por quê? Porque os metais, eles nascem eles se formam dentro da terra, né? Então, dentro da terra vai se formando os metais. Então, a terra é o que dá propriedade, que faz os metais conseguirem surgir. E os metais fortalecem a água. Por quê? Porque eles estão lá dentro da terra e aí quando eles vão crescendo, vão se formando, eles vão abrindo espaço para as nascentes de água. Então ele abre caminho para a água. Então esse é o ciclo de fortalecimento dos 5 elementos, tá? Um fortalece o outro. A água apaga o fogo. Todo mundo sabe que a água apaga o fogo, né? Então, aqui, ó, a água apaga o fogo, né? Então, a gente vai colocar um elemento de madeira no meio deles, um objeto de madeira, uma decoração, até uma plantinha, né? Como eu falei, a planta, ela é a representação da madeira, né? A madeira é a representação da planta, na verdade, né? Então, a gente coloca um elemento de madeira no meio, porque ao invés da água estar apagando fogo, a gente muda o ciclo. Isso é correção com os 5 elementos. Isso aqui é fantástico, isso aqui, eu sou muito fã disso aqui. Meu olho até brilha quando eu falo dos 5 elementos. Então a gente, ao invés da água tá apagando o fogo, a gente coloca um elemento de madeira do meio. Por quê? Porque a água fortalece a madeira e a madeira fortalece o fogo. Então você vai estar protegendo o teu fogo financeiro e vai estar ainda fortalecendo ele. Isso é correção, isso é uma das correções. Existem várias correções com 5 elementos. Então isso aqui é fantástico. Esse é o ciclo de fortalecimento, né? Então vou ensinar para vocês, já que eu já desenhei aqui, existe o ciclo de controle, né? Algumas pessoas chamam de ciclo de destruição, mas é um nome meio forte, né? Então é ciclo de controle, tá? O que é o ciclo de controle? O ciclo de controle é o contrário, né? Então a água, todo mundo sabe, a água apaga o fogo, beleza? Então ela enfraquece o fogo. O fogo, ele derrete o metal, né? Então o fogo derrete o metal. O metal corta a madeira. O metal corta a madeira. A madeira, ela enfraquece a terra. Por quê? Porque ela suga os nutrientes da terra. As plantas sugam os nutrientes da terra. Então ela enfraquece a terra. E a terra, ela barra a água. Por quê? Porque a água, ela segue o fluxo dela, só que quando ela bate na terra, ela é barrada, ela não consegue mais seguir fluindo, né? Então, esse é o ciclo de controle, o ciclo de construção e o ciclo de controle, beleza? Então, isso aqui é a base para muita coisa. Eu ensino bem aprofundado isso aqui no curso, a Jaqueline já falou aqui, ó, aprendi no curso os 5 elementos, né? Então, ela já aprendeu, já tá trabalhando com isso nas correções dela, isso aqui é fantástico. Isso aqui é só a pontinha do iceberg, a gente faz ativação com isso aqui, a gente faz harmonização, a gente equilibra os 5 elementos nos nossos ambientes, a gente faz correção. Então é demais, demais, demais isso aqui.